Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Podem se assentar. Eu quero agradecer com muito carinho ao evangelista Oséias, meu amigo, meu irmão, a sua esposa Ana Kelly, a nossa irmã Neide, por nos ter proporcionado essa oportunidade. São pessoas que eu amo muito, já nos conhecemos há algum tempo e caminhamos juntos por um bom tempo. Quero agradecer também, em especial, ao pastor Natan, a esta igreja, por nos confiar o púlpito, o altar desta igreja, para nós fazermos menção da palavra do Senhor. Estou feliz por estar aqui, já fui edificado, e falo isso em verdade. Eu estava me deliciando com as oportunidades de cada irmão, nos seus estilos pessoais, a sua forma de adorar a Deus e de engrandecer a Deus. Isso edificou muito a minha vida. Eu estava sorrindo um pouco, não sei se alguns irmãos perceberam, mas o meu sorriso era de edificação, de alegria, por ver cada um na sua particularidade, testemunhando do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos. E eu estou feliz, sim, alegre por estar aqui. Eu sou da Igreja Missionária dos Recabitas, em Ilha de São João. É um distrito, um bairro de Simões Filho, que faz divisa com Salvador. Como está bem próximo da divisa, nós concentramos as nossas atividades mais em Salvador. Não sei se tem alguém da Bahia aqui, talvez se tiver, talvez conheça a cidade de Simões Filho, que é na frente de Salvador. Salvador tem duas cidades à sua frente, né? É a cidade de Simões Filho e a cidade de Lauro de Freitas. Em uma das extremidades tem a Baía de Todos os Santos, do outro lado a Ilha de Itaparica. Em uma das outras extremidades, que vai para o lado de Lauro de Freitas, tem o Oceano Atlântico. Eu sou da cidade de Simões Filho, na Bahia. Muitas vezes a gente se identifica como sendo de Salvador pela proximidade, pela localização, enfim. Sou da Igreja Missionária dos Recabitas, sou casado com a Michele há 5 anos e um pouquinho. Às vezes eu me esqueço e quando ela está no culto isso é motivo de confusão, né? Sou casado com ela há quase 6 anos. Estou aqui em São Paulo por esses dias, cidade que eu amo, cidade que está no meu coração, fazendo alguns cursos livres em um determinado seminário aqui da capital, porque eu tenho uma grande admiração a esse seminário, é um seminário muito importante, e eu irei fazer o último curso no próximo sábado. E fui convidado para partilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Então, mais uma vez, somente de pé, para nós lermos a palavra do nosso Deus, no capítulo de número 22 do livro da criação, do livro do Gênesis. Capítulo de número 22. O evangelista Oséias me falou da campanha, que ele havia falado com o pastor Natan, e ele disse: olha, pode ficar livre, pastor, para ministrar. O pastor deixou livre para ministrar qualquer tema, é uma campanha, mas o Senhor colocou no meu coração eu meditar nesse texto na noite de terça-feira, ontem também, e hoje um pouco pela manhã, para poder extrair algumas lições, alguns ensinamentos do texto para as nossas vidas. Gênesis capítulo de número 22, do verso 1 ao verso de número 18. Quem encontrou, diga amém. Nos diz a palavra do nosso Deus: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Aqui, as brasas e a lenha estão aqui,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque isso se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos na noite deste dia pelo privilégio, ó Deus, que nos é dado de nós estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, para juntos assim, ó Pai, engrandecermos o Teu nome. Nós rogamos nesta hora que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, que esta palavra possa achar lugar em nossos corações e que cada um de nós saiamos diferente deste lugar da forma que nós aqui adentramos. Que o Teu Espírito Santo faça nas nossas vidas conforme apraz ao Senhor. Nós oramos alegres, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, aqui no Paraná, na cidade de Londrina, que é bem mais próximo de São Paulo do que do estado da Bahia, uma moça, uma jovem, na flor da sua idade, preparava-se uma determinada noite para sair para a balada, para as festas, com os seus amigos. E a mãe dessa moça insistiu com ela, dizendo que ela não fosse, que ela não saísse, que ela não deixasse o seu lar naquela noite. Mas essa moça, de uma forma grosseira, desobediente, intransigente, gritava com a sua mãe e dizia: não, eu vou para a balada com os meus amigos. Passado alguns minutos, parou um carro na porta da sua casa. Dentro daquele veículo estavam alguns jovens, alguns amigos dela, fazendo maior barulho, o som nas alturas, e eles gritavam por ela para que ela deixasse a casa e adentrasse aquele veículo, para eles irem curtir, como diziam eles. E ao sair de casa, a mãe daquela moça dizendo: não vá, não vá, ela deixou o seu lar e saiu, e antes dela entrar no carro, a mãe daquela moça disse para ela: minha filha, então que Deus lhe acompanhe. E aqueles que estavam no carro, juntamente com aquela moça, puseram a sua cabeça para fora do veículo e disseram: só se ele for na mala. Só se ele for na mala. E diz esse conto, essa história, esse acontecimento, que ao sair da frente da sua casa, 500 metros depois, aquele carro abraçou um poste, se chocou com um poste e todos eles morreram. A equipe de resgate, quando chegou para socorrê-los, não havia mais ninguém com vida. E lá eles tentando tirar os corpos, das ferragens, um dos bombeiros se dirigiu até a mala do veículo, que estava intacta. A mala daquele veículo encontrava-se intacta.
E ao abrir aquela mala, lá constavam quase 3 dúzias de ovos, sem nenhum deles ter se quebrado. Sem nenhum deles ter se quebrado. Este acontecimento está na internet. É só colocar Londrina, Paraná, ovos, né? É na mala do veículo, que lá vocês vão encontrar. Nenhum dos ovos havia se quebrado. E aquela moça havia dito com aqueles rapazes para sua mãe que para o Senhor, para Deus, só havia lugar no porta-malas do carro. E todos nós conseguimos entender o que essa história, o que esse acontecimento quer nos dizer. Uma moça desobediente, uma moça insensível para com a sua mãe, para com a voz de autoridade da sua mãe, os conselhos, para com os sentimentos de vê-la bem, ela não parou para ouvi-la. Já lá em Simões Filho, no mês de janeiro, eu estava prestando serviço numa empresa e a pessoa para quem eu prestava serviços, obrigado, mandou que eu levasse um técnico em refrigeração até uma loja de produtos de refrigeração, equipamentos de refrigeração, para comprar aqueles materiais que seriam necessários para instalar alguns equipamentos, né, de refrigeração, ar-condicionado. E no decorrer daquele trajeto ele começou a me contar algo. O nome dele é Bira. Pastor Sérgio, me aconteceu algo interessante e eu queria testemunhar para ti. Eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa, trabalho avulso, não tenho carteira assinada, não tenho vínculo empregatício, e às vezes da nossa casa nós passamos muita prova, mas nem por isso eu deixo de ser fiel ao Senhor. Ele disse, num certo dia, ele não tinha nada para comer, já há alguns dias eles estavam em muita dificuldade, o celular dele tocou e alguém disse, eu tenho um serviço para ti, vem aqui que eu quero que você faça um orçamento para você fazer este serviço para mim. E ele foi, chegando lá, a pessoa disse, eu tenho tantas máquinas para serem instaladas, quanto é que você me cobra, qual é o preço da sua mão de obra? Ele havia dito para Deus, antes desse telefone tocar, ele havia se ajoelhado, tinha orado, dizendo, Senhor, se o meu telefone tocar, se alguém me chamar para fazer o serviço, daquilo que eu ganhar, eu vou te dar a 10ª parte, vou devolver a 10ª parte, que ao Senhor pertence, e ainda vou ofertar toda a outra parte. Não quero saber, mesmo eu em dificuldade, eu vou ofertar toda a outra parte. Mesmo os meus filhos e a minha esposa, estando em casa sem ter o que comer, eu vou ofertar toda a outra parte. E o telefone tocou, ele foi convocado, e ele disse para o rapaz, o serviço custa R$7.000, a minha mão de obra. Ele fez o serviço muito rapidamente, e em casa, em aperto, em dificuldade, sem ter o que comer. As pessoas estavam ajudando a esposa dele a se alimentar. E quando ele pegou os R$7.000, e agora? Vou para onde? Vou para o supermercado, fazer compra para a minha família, ou vou para a casa do Senhor? O que foi que ele havia dito antes do celular tocar? Se esse celular tocar, alguém me chamar para fazer um serviço, eu devolverei ao Senhor a 10ª parte que a ele pertence e darei uma oferta da outra parte, o total. Ele disse que chegando na igreja, do caminho que ele recebeu a importância em dinheiro, até a igreja, ele pensava, o que é que minha mulher vai pensar de mim? O que é que os meus filhos vão pensar de mim? Mas eu disse ao Senhor, que a sobra eu daria todo de oferta na casa dele. E ele disse que foi no altar, colocou a primeira parte e o coração apertado. E ele disse que ficou aquilo, e agora o que é que minha mulher vai pensar? Como será quando eu chegar em casa? E ele disse que se levantou daquele banco e foi no altar e disse, Senhor, eu disse para ti que assim eu faria. E aqui está. Eu não tenho o que comer em casa, minha esposa não tem, mas eu estou colocando no teu altar, porque eu confio no Senhor. Irmãos, nós não estamos falando de R$100. Nós não